debate e a influência das redes sociais, muitas vezes, no apequenamento do debate. Pessoas preparadas, muitas vezes, não estão mais disputando as eleições com medo desse clima de baixaria que existe. Diogo da Luz, tem jeito este nosso país? Claro que tem, Capês, claro que tem. Deixa eu me proteger. Não, mas a Deise concorda com você que o país tem jeito? Que é isso? Vamos lá, década de 50. Nós elegemos Cacareco. Cacareco era literalmente o rinoceronte do zoológico para vereador da cidade de São Paulo. Foi em 59 isso. Foi o mais votado da cidade, foi em 59. Aí, campanha presidencial seguinte, em 1960, se não me engano, o slogan era varre, varre, vassourinha. O que tem de sofisticado, o que tem de profundo, o que tem de ideológico nisso? Aí, para governador, era... Só para te avisar que o Renato Dorgan já discorda de você, daqui a pouco ele vai discordar demais. Pode prosseguir. Mas só vamos discordando e vamos em frente. Aí veio o rouba mais faz, que se elegeu também. O que eu acho que mudou significativamente, e aí, concordando com o Dorgan, é que antes havia uma barreira de entrada para os políticos. Só podia ser político e estar se candidatando praticamente quem fosse doutor, numa época que tinha pouquíssimos doutores no Brasil. Essa era uma diferença. Hoje em dia, todo mundo, nós temos um ex-metalúrgico como presidente pela terceira vez. Isso mudou de verdade. Mas então eu acho que essa distração, displicência do eleitor na hora de votar sempre existiu, como forma, inclusive, dele dizer: não estou satisfeito, estou tão insatisfeito que eu prefiro ter um cacareco. Agora, por que eu acho que o Brasil tem jeito? Nós estamos, sim, ficando um pouco mais informados. Eu não tenho dúvida que nós estamos. Falei que todo mundo assistia a Silvio Santos no domingo, e naquela época o Silvio Santos assistia todas as manhãs o Jornal da Jovem Pan. E ele dizia, entrava no ar muitas vezes fazendo comentários, mas o seu público não assistia. O seu público assistia só ao programa de auditório. Por que que você tá... O Diogo está falando assim, coisas tão bonitas e você balançando a cabeça a ponto de me incomodar e ter que te chamar para você fazer essa parte. Você está incomodado com o cacareco? Não teve cacarecos que não eram rinocerontes? Muitos cacarecos que não eram rinocerontes depois de 59? Por que você está discordando do Diogo da Luz? O homem está iluminado. Fala. Não, eu acho que ele está correto. Tudo bem, ele está correto no que ele está falando. Acontece que assim, ninguém aqui está falando que o eleitor ou a sociedade brasileira foi muito sofisticada, foi belga, norueguesa ou escocesa em algum momento. O que a gente está falando aqui é que o nível político caiu demais. O nível de sofisticação das discussões caiu demais. Quando você está falando varre, varre, vassourinha, o Jânio Quadros, por exemplo, que fazia esse slogan, ao mesmo tempo que ele era super polêmico, ele era um imediatista, ele usava muitas táticas ali das campanhas integralistas, ele admitia que ele exportou muito do marketing dele, daquelas campanhas do Pleno Salgado, né, que imitavam ali aquela política europeia dos anos 30 e 40 ali. Mas ele era sofisticado na discussão. Ele sabia discutir sobre a cidade, ele tinha feitos sobre a cidade, independente dos seus defeitos, dos seus erros. Ele era um professor de português, sim, ele sabia discutir as coisas. Ele já usava mais ou menos a tática dos 3 segundos com o varre, varre, vassoura. Usava, não. Assim ele se comunicava com a população em geral. Não, esse udenismo... Ele era um intelectual. Esse udenismo sempre teve esse negócio do puritanismo, que depois agora reapareceu com o lavajatismo. A UDN usou muito contra o Getúlio ali nos anos 50. O Diogo sempre Dorgan, teve isso. Para os dois, né? Eu estava assistindo um debate, foi o debate para primeira eleição para governador de São Paulo. História. Em 82. Outubro de 82. O Jânio Montoro é sensacional. E o Jânio, uma hora alguém faz uma pergunta para ele, para que ele criticasse algum político que não estava presente, a fim de criar uma antipatia com os eleitores desse político. E a resposta: o senhor, além de tudo, é um covarde, porque traz para um debate entre presentes um ausente. Só para fazer esse comentário que eu achei interessante, a sacada do Jânio. Que o Montoro fala ali de uma passagem da renúncia do Jânio, é exatamente isso. Por favor. O Montoro cita uma passagem do Jânio
de um livro, daí o Jânio falou, mas de onde você tirou isso? Ah, de um livro do Carlos Lacerda. Eu falei, o Carlos Lacerda, que é o meu maior inimigo, entendeu? Você cita exatamente isso. Você traz um ausente para um debate entre presidentes. Então você está citando as escrituras com Satanás ali explicando, né? Então, assim, era alto nível. Você tinha Montoro, depois você veio Covas, o próprio Maluf, o próprio Quércia, era outro nível. Nessa sua fala, veja que interessante, Jânio era o rei dos cortes. Na década de 60. Pois é, nos cortes não são marqueteiro. Que hoje Jânio é um marketing puro. E era um marketing puro, sem dúvida. Sim, e aquela eleição ele disputou com o Fernando Henrique Cardoso, também foi decidida num detalhe também. Você acredita em Deus, não acredita em Deus? Então, ele era dos factoides, o Jânio. E não tinha rede social. Não. Então, eu pergunto, como então, Laura Porto, tentar conciliar as grandes benesses que traz a modernidade, a consulta rápida para as redes sociais, com também, ao mesmo tempo, algum malefício que ela possa provocar. Eu me preocupo muito com o jovem. Eu ia falar justamente. O jovem está grudado no celular, às vezes eu entro lá, minha filha está com o celular à noite, eu vejo a luzinha, eu falo, tira o celular daqui. Minha resposta seria essa, cuidar dos jovens, porque eles que são, de fato, o futuro que vão garantir, né, todo esse desenvolvimento. Porque o que acontece hoje, eu deixo aqui uma pergunta para todos vocês que têm filhos, filhas, enfim, menores de idade, adolescentes. Eles passam mais tempo com o celular na mão e vendo, sabe-se lá o quê, qual é o conteúdo que eles estão ali adquirindo, ou num jantar de família, com os parentes, familiares, discutindo longas questões sobre a vida. Quanto tempo essa criança, esse adolescente passa com o celular na mão? O quanto isso influencia realmente o livre desenvolvimento dessa criança? Então, será que essa conversa que é pouca hoje com os familiares e que é muito mais influenciado por algoritmos que chegam ali influenciando aquela bolha daquela criança, vão influenciar mais do que essas poucas conversas? Com certeza vão. Então, é até uma questão de questão pública mesmo, de desenvolvimento público. Até na reforma do Código Civil, colocamos um capítulo só para tratar de crianças e adolescentes, pensando justamente nisso. Hoje, a criança tem que ter um livre desenvolvimento, que é quase impossível se nós pensarmos, né, desenvolvimento da personalidade dentro dessa mídia e meio social. Tem que ter uma conscientização, tem que ter uma aproximação maior ainda familiar, tem que ter uma proteção dentro do meio digital dessas crianças e adolescentes, porque elas vão ser o futuro e elas estão, sim, sendo influenciadas por o que quer que seja. Deise, agora, a família antes também tinha, lembra aquelas fotografias das publicidades clássicas, né? O refrigerante litro na mesa, família reunida, ou a margarina ali passando. As famílias estão parando de conversar também. Elas não se reúnem mais, não sentam em torno da mesa. O celular deu uma televisão particular para cada um. E, com isso, as pessoas pararam de se olhar, de prestar atenção, de conversar. E, muitas vezes, os pais também, com a vida cada vez mais atribulada, correndo para todos os lados, não percebem que, às vezes, um filho está trancado num quarto, ele não é preguiçoso. Ele pode estar sofrendo um processo depressivo. Como é que isso também evita também que as famílias estejam mais unidas, mais próximas, se ajudando, cooperando e, assim, ajudando ao crescimento? Se você olha o século, aí o Dorgan falou do século XVIII, final do século XVI, século XVII, século XVIII, século XIX, quantos gênios não surgiram e de cidades minúsculas na Europa? Exato. Por que isso não tem mais acontecido? Nossa, eu gosto do termo para você continuar, chupeta digital. Eu acho maravilhoso. Chupeta digital. Então explica o que é chupeta digital. As crianças hoje estão ali, neném, né, bem pequenos, chorando. Antes colocava essa chupeta para essa criança parar de chorar. Hoje, todas as crianças têm um iPad, até com aquele bonequinho em volta para segurar mais facilmente. E aí virou a chupeta digital. Eu achei esse termo, inclusive, incrível. Mas você sabe que isso daí teve uma intensidade maior até o final da pandemia. Hoje existem movimentos ali de educação mundiais ali pedindo para esse desmame de tela, muito, inclusive o aumento de casos de transtorno, principalmente de autismo e de TDAH, eles falam que muito ali foi alimentado por essa expulsão de telas em... Então você vai, Deise, então, reiterando a pergunta, as famílias estão lá, todo mundo olhando ali a chupeta digital, ninguém está prestando atenção em ninguém. Dá vontade de arrancar o celular da mão de todo mundo e quebrar.
Desculpa. Quase quebrou. Não é que foi mesmo? Literalmente. Daisy. Não, mas, Capês, isso vai ao encontro do que a Laura estava falando, porque o que acontece quando você está no celular? Você está ali só na dopamina, né? Só nos vídeos que te satisfazem, no viés de confirmação. Então, as pessoas estão falando aquilo que você quer. Quando, por exemplo, pelo menos na minha época, quando eu ia conversar com o pai e com a mãe, se eu falasse alguma coisa que eles não concordavam, que estava errada, tá errado. E aquilo me causava um desconforto. O jovem de hoje, ele não quer o desconforto. E ele não quer ter... O Paulo Musi estava no Pânico agora, a gente estava olhando ali, ele estava falando justamente, as pessoas falam para ele, mas eu treino e não acontece nada com o meu corpo, não sei o que. O Musi estava falando, tá bom, mas você larga o celular na hora do treino ou você fica lá filmando e postando? Porque parece que a gente não dedica tempo para nada. A gente está sempre olhando no celular porque tem esse viés de confirmação e porque tem esse efeito da dopamina. Aí só... eu vou dar um exemplo aqui, porque o Capês falou nisso e eu adoro essas coisas. Eu estava dando aula agora sobre estoicismo, sobre Thomas Hobbes, sobre Max Weber. O que esses caras fizeram? Vocês acham que eles ficaram ali, não, em 2 dias aqui, agora eu vou falar como é o ser humano é cruel, vil, sórdido e brutal. Vocês acham que eles fizeram isso em 2 dias, no celular, aqui, digitando no ChatGPT? É uma vida inteira de dedicação. E são coisas que os jovens hoje não estão dispostos, eles não querem ter esse tempo. Mas eu acho que o principal argumento é justamente, vai ao encontro do que a Laura falou, fugir do desconforto. Eu não quero que ninguém me critique, eu não quero que ninguém fale que eu estou errado, eu não quero o debate. Eu quero simplesmente confirmar minha posição e ter minha dopamina aqui no celular. Mas aí é uma questão também de como se educa os filhos. Eu acho que muito mais aí. Claro, tem distúrbios, tem exageros, tem descompensações, sempre tem. E já havia lá atrás. Olha, ouçam a voz da experiência, não da sabedoria, da experiência de quem já viveu metade da vida antes do digital e metade depois do digital. Eu não tenho dúvida, eu vivia muito entre a roça e a cidade grande. E era impressionante. A gente via que a gente chegava na roça, a desinformação das pessoas era uma coisa assustadora. Porque nem a televisão chegava até elas, porque não tinha o sinal da televisão. E, lógico, não tinham dinheiro para comprar jornal, até porque teriam que ir até a cidade e custaria muito caro. Então, a desinformação era absoluta. Muitas pessoas... O homem chegou na Lua, se não me engano, em 69. Muitas pessoas, até o final da década de 60, não tinham essa informação. Não é que desconfiavam, não tinham essa informação. A diferença é que hoje a gente tem informações rasas, mas a gente tem informações profundas também. Todos os autores que a Daisy citou podem ser acessados por qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. E de graça. E de graça. Então, essa é a diferença. A gente vê pessoas acessando muitas coisas fúteis, mas a gente já via no começo da televisão. E eu cresci escutando meus avós falarem. Televisão é um veneno, televisão vai emburrecer os nossos netos. Não deixe seus filhos assistirem televisão. Eu escutava eles falarem dos meus pais isso sempre. E a televisão nos emburreceu? Na verdade, acho que não. Agora, isto aqui nos emburrece de forma alguma. Nos dá acesso a bobagens, mas não dá acesso a coisas maravilhosas. Eu vou ao encontro até do que tu está falando aqui. Todas as críticas... quase convergindo. Quase. Não, eu acho que é aquilo que a gente estava falando, assim, nós somos o problema e a solução, né? Porque as redes sociais ou a internet, elas não estão aí para prejudicar a gente, elas foram criadas com princípios de ouro. E todas as críticas que a gente faz, por exemplo, em relação à rede social, tudo que existe de material hoje, na verdade, todas as críticas, elas começaram lá nos anos 50 e 60, com Pierre Bourdieu, com Guy Debord, com Schwarzenberg, com, sei lá, Christopher Lasch, e a gente atualizou esses conceitos para as redes sociais. Então, realmente, o Diogo tem razão. Todas essas críticas, elas começaram com a TV, que a TV ia nos emburrecer. O problema é o uso que a gente faz disso tudo, né? Agora, Dorgão, o problema também é o seguinte... A gente não faz tanto uso, ela faz uso da gente. Parece que as redes sociais e a internet entram na vida das pessoas. Você está ali parado, você ligou o celular, já começa a entrar um monte de coisa, que parece que aquilo te hipnotiza. Você não consegue sair. Mas ela falou aqui, a Porto, ela falou, é real. É a produção de dopamina, é o negócio da vaidade, é um negócio até físico, né? De você, aquela ansiedade. É uma era que a rede social, de uma maneira ou de outra, ela está acelerando ainda mais as nossas ansiedades. A gente está dentro de uma sociedade cada vez mais ansiosa. Eu acho que esse mundo antigo que produzia Isaac Newton, Thomas Hobbes, ele não volta mais. Não volta. Tem uma nova fase agora que é a inteligência artificial. Isso só vai aumentar. Talvez a gente tenha aprendido ali de conhecimento a quantidade de coisas ali que a gente precisava descobrir. Não nós, como indivíduos, conhecer. Mas talvez chegou no ápice ali de conhecimento. Aí vai ser do jeito que a gente vai lidar com isso. Isso aqui pode ser
Claro, ele pode ajudar demais a nossa vida, a otimizar. Olha, a gente conversa hoje com uma pessoa do outro lado do mundo. Como era a comunicação? As pessoas se perdiam sem redes sociais. Você nunca mais via ninguém. Né? Você começou a rever pessoas que você não via há 30 anos. As redes sociais são maravilhosas. Nós estamos aqui criticando. Tem isso. Não, só que o mais preocupante talvez seja as crianças, porque elas crescem com essa linguagem. A gente é uma geração que não cresceu, eu nasci nos anos 70, então a gente não cresceu com esta linguagem. A gente aprendeu a escola convencional, o contato com a natureza, com o brincar, com tudo isso. As novas gerações, talvez que a gente tem que ficar preocupado que isso... São os natodigitais. Isso desperte gatilhos. Hoje nós estamos numa sociedade que tem vários contrapontos. Nós temos os natodigitais, que são os que já nasceram com essa tecnologia. Nós temos as pessoas que estiveram nessa transição e nós temos os idosos que ainda precisam também se integrar nisso e não conseguem, ou ainda têm uma certa dificuldade. E tem até ainda os excluídos digitais. Idosos. E alguns são viciados. Não, eles caem no negócio de jogo. E se foi nas bets ali, então... Acabou, o bingo no olha, celular. Há uns 20 anos atrás, eu acho que uns 20 anos, se não for um pouco mais, eu estava entrando num grande parque aqui de São Paulo, um sábado, fiz um pouquinho de ginástica, e de repente eu vi, tinha uns 30, 40 jovens correndo alucinadamente de um lado para outro. E parei e fiquei olhando assustado. Corre para o lago, depois corre em direção ao planetário, vão para outro local. Eu falei, o que está acontecendo? Perguntei para a pessoa. Estão atrás do Pokémon. Mas onde está o Pokémon? Então, eu achei... Nesse momento, eu falei, o mundo está perdido. Será que eu exagerei? Não é tanto assim. Não, né? É brincadeira. Né? É uma brincadeira. Mas assim, tem efeitos nocivos, muitos videogames, sim. A rede dark web. Então, e aquela brincadeira... Quando teve da baleia azul, que manipulava as crianças. Então, é um perigo também. Quer dizer, tudo na vida tem um lado bom e o lado ruim. É saber usar, não é isso? Veio para ficar, não adianta. Exatamente. Dentro das eleições, vocês acham que veio para ajudar ou para atrapalhar? Começando por você, que é especialista em rede digital, já que você trabalha com isso, você vai defender. Então, óbvio que eu vou defender, gente. Veio para ajudar, veio para trazer mais informação, concordando aqui, que nós temos hoje mais informação. Mais democracia para as pessoas se manifestarem, poderem expressar livremente o seu pensamento. Hoje, para alguém fazer algo errado, sim, nós sabemos que ainda existe muita corrupção, muita coisa errada, mas antes a gente não tinha conhecimento. Hoje, se alguém está fazendo algo errado e tem alguém com um celular ali e filma e posta, isso sobe numa rede social, acabou. Então, assim, nós conseguimos ter muito mais acesso a informações. Mas o fato é esse, ela está aí e nós temos que saber lidar com ela. Não adianta colocar como o inimigo, né? O grande irmão aqui. O grande inimigo aqui, como as redes sociais. Tem que usar as redes sociais, essa é a realidade que nós vivemos e a sociedade tem que se adaptar. Deise, deu poder à pessoa também poder se manifestar, ela poder expressar seu pensamento, poder ser ouvida. Né? Antes era só uma pequena comunidade, como disse o Dorgão, uma pequena elite que se manifestava. Democratizou a informação. É saber separar o joio do trigo apenas. Eu falei mal o programa inteiro da internet, agora vou dizer, não, ela veio pro bem. Não, mas ela veio. Eu concordo, eu acho que democratiza o debate, dá voz a todos, força o candidato a falar para públicos que normalmente ele não falaria, porque antes a campanha ela não era tão segmentada. Eu acho que aproxima também o candidato do eleitor. Reitero aqui o meu ponto. É um instrumento positivo, mas depende do uso que a gente faz delas. Né? Bom, como é que fica, então, o papel da televisão nas campanhas eleitorais? O horário eleitoral gratuito. Televisão, rádio também, né? Claro. O horário eleitoral gratuito passa a ter menos importância, porque, novamente, um candidato, um político muito experiente, um dos maiores enxadristas da política brasileira, me dizia uma vez, a televisão vem com quem tem horário eleitoral ganha de tudo. A rede social não pode ganhar da televisão do horário eleitoral. Você acha que está certo isso, meu querido Diogo da Luz? Eu acho que está certo, sem dúvida nenhuma. Acho que mudou bastante. A televisão era fundamental. Mas não é o que está acontecendo. Como é que você acha que está certo? O Bolsonaro ganhou com 8 segundos graças às redes sociais. Como é que você acha que o horário eleitoral está valendo mais que isso, Diogo da Luz? Talvez eu tenha me expressado mal, então. Quer dizer que era muito importante, porque era só pela televisão. E, para ver o que era difícil de informação, nós tivemos uma época, numa chamada Lei Falcão, que no final do regime militar, eles perceberam que estavam perdendo o controle sobre a população e resolveram que os candidatos iam aparecer só numa fotografia 3x4 na televisão. Além de ser uma coisa chatíssima,
ninguém podia saber absolutamente nada sobre o candidato. Hoje em dia isso não seria mais possível. Então, eu acho que a televisão foi muito importante, ela é importante, mas muito menos. Primeiro, como já dissemos, porque agora só 60% das pessoas que buscam essas informações vão na televisão, as outras vão em outros lugares. Ela já é menos importante. Tem menos tempo, como já disse o Dorgan, mas principalmente as pessoas levam menos a sério, porque veem naquilo lá uma coisa mais plastificada, mais artificializada. E elas enxergam nas redes sociais, e é aí que eu digo que o debate, a discussão, não só das ideias, também é importante, porque elas veem nas entrelinhas do que as pessoas falam, como elas são. Qualquer um pode conhecer a família toda dos candidatos tranquilamente, mesmo que não seja mostrado na televisão, pode conhecer antecedentes, pode conhecer as coisas boas, as coisas ruins, através de outros caminhos de informação que a televisão quadradinha não deixa a pessoa ver. O problema é o fake, né, Diogo? Tem o fake, mas bom, a gente vê que o fake, na verdade, especialmente nessas eleições, é de uma intensidade muito menor do que o próprio Tribunal Eleitoral estava preocupadíssimo, né? Achavam que a inteligência artificial ia ser um veneno nas campanhas. E no meu entendimento... Mas eu pergunto ao Dorgan. Eu não estou falando do deepfake, tá? É maravilhoso. Mas é o seguinte, vocês imaginam... Eu não estou falando do deepfake do IA. O deepfake, sim, eu acho que ele vem com tudo em 26. Eu também acho. E agora nos Estados Unidos, no final ali, a gente vai sentir bastante na eleição americana. Pode ser. Mas o fake, sabe, é você falar barbaridade sobre o seu adversário, disparos de WhatsApp. Mas já havia lá atrás. Já havia lá atrás. Disparos de WhatsApp. Não, o fake. Quem não se existe lembra também, de uma campanha... tem um jornal, sempre teve um jornalzinho impresso. Não, mas sempre teve um jornal impresso de uma também. campanha para governador. Mas, ô Dorgan, você que é o especialista aqui, eu quero te perguntar uma coisa. Você acredita que tem gente ainda, qual o percentual, que senta na frente da televisão e fica o horário eleitoral gratuito inteiro assistindo? Eu desconheço. Por favor. Eu vou falar que tem na classe D e na C2, no interior, principalmente de regiões como norte, do interior, do norte, nordeste e centro-oeste, e nas franjas das grandes periferias das cidades, na classe principalmente D. Que o pessoal gosta de filme de ficção? Porque... Não, o pessoal não tem acesso à internet direito ainda, não tem Wi-Fi de qualidade, não tem pacotes 5G. E se tiver algum pacote, ele é reduzido e ele vai assistir gols do Corinthians, entretenimento, música, fofoquinha, essas coisas. Ele não vai buscar informação política. A classe C2D ainda necessita de impressos do marketing político, ela ainda assiste TV aberta, porque ela ainda é a maior concentração de espectadores de novela, no período noturno. Eles são os maiores espectadores ainda de jornal, principalmente nas duas maiores redes da aberta. Então, assim, a classe C2D, a TV aberta já vou emendar. E o programa eleitoral ainda existe. Então, agora eu vou emendar uma pergunta para você e aí vamos girando pela Deise para todos. E qual o poder de transferência de voto que tem o vereador pensei que era... com relação aos seus eleitores para o prefeito? E o prefeito para os seus eleitores ao governador e ao presidente. Está perdendo força essa transferência de voto, ou seja, esta eleição por procuração? Muito. Cada vez mais. A TV está perdendo, principalmente na B e na C. A transferência de votos, cada vez mais. O líder político está praticamente em extinção. Antigamente, se fazia mapeamentos nas campanhas das principais lideranças políticas e se despendia muito recurso financeiro, né, para você alugar ali aquele líder político. O próprio vereador também, em campanhas de deputados, ele já foi muito mais importante do que ele é hoje, porque estabeleceu uma comunicação direta via rede social do eleitor com o candidato. E ele precisa cada vez menos desses intermediários. Esse negócio que o Kassab te falou antes de 2016... Tu o disseste! Você falou antes de... Isso é um conceito clássico de antes de 2018. O Márcio França fez a coligação assim e já meio que quase ficou fora do segundo turno contra o Paulo Scaff no final, quase foi Scaff e Dória. Verdade. Foi por uma questão de décimos, ele fez a coligação assim. O Rodrigo Garcia fez a coligação assim e o atual prefeito de São Paulo também fez a coligação assim. É aquela coligação voltada... Mas o Rodrigo Garcia foi traído ou os prefeitos não conseguiram transferir? Não dá. Eu acho que
Assim, num primeiro momento, eles não estavam conseguindo transferir. A hora que veio a onda Bolsonaro / Tarcísio, o prefeito deu uma recuada ali e deixou correr solto ali. Mas também é muito mais difícil. O eleitor, você não precisa mais do padrinho ali para você votar, né? Deise Chocari, transfere ou não transfere? Eu concordo com o Dorgan, transfere muito menos. As redes sociais vieram para mudar essa dinâmica. E a gente tem ainda uma questão que eu acho que tem que ser muito estudada, mas é a questão da vaidade na política com essa ascendência das redes sociais. O que acontece? Muitos candidatos hoje que não tinham padrinho político, mas existe uma dificuldade de transferir a liderança. Então, a gente está vendo isso acontecendo na nacional. Por exemplo, Bolsonaro e Lula não conseguem fazer um sucessor. Isso é um problema, além de muitos, mas é um problema de vaidade, de não querer passar o bastão. Isso tem uma coisa que vem muito forte com rede social, né? O Bolsonaro é um fenômeno na rede social e o Lula não quer passar esse bastão nem para o Boulos, nem para ninguém. E a transferência de voto do vereador para o prefeito, ela diminuiu muito, justamente por causa dessa dinâmica das redes sociais, principalmente em municípios com mais de 200 mil habitantes. Diogo Dalloso, claro que nós não vamos falar absolutamente nomes aqui. Mas se a capacidade de transferência de votos de Bolsonaro e Lula fosse efetiva, haveria apenas 2 candidatos, se não uma miríade de candidatos aqui disputando essa eleição? Já vou lhe responder, só quero antes completar um comentário que o Dorgan fez sobre fake news, lembrando que na época analógica também existiu. Em 1986, Plano Cruzado, o primeiro que prometia acabar com uma inflação gigantesca. Aí o governo, lógico, continuou emitindo papéis e dinheiro, etc. A inflação foi voltando e congelando os preços, de repente começou a faltar carne. Orestes Quercia era candidato, esse posso falar, né? Não tem problema. Morreu na campanha agora. Já morreu. Então, Orestes Quercia era candidato a governador e convenceu a população que a culpa era dos boiadeiros, era dos pecuaristas. E apareceu de laço na mão, laçando um boi, dizendo, eu vou baixar o preço da carne. Deixa eu fazer a imitação. Vou aplicar a lei delegada número 4 e confiscar o boi gordo. Não é isso? Era exatamente isso. Faltando uma semana, né? Para a eleição. Faltando uma semana para a eleição. Com o Hermínio. Não, Maluf e Hermínio brigando, ele entrou no meio. Vou aplicar a lei delegada número 4. Eu olhava a televisão, mas o que ele quer dizer com isso? E deu certo. E começou com uma fake news que não havia tempo de responder, porque até produzir os vídeos de resposta já acabou a eleição. Ali não tinha tempo. Pois é, a internet hoje corta isso. Né? Então, existem fake news, é lógico que existem, vão continuar existindo, mas é mais fácil até de desmentir a fake news que viraliza na internet em pouco tempo. Então, eu acho que vem a coisa ruim, mas vem muita coisa boa junto. Eu, logicamente, acabei deixando escapar a pergunta que você me trouxe. Eu quero que você só enfoque o poder de transferência. Você acredita que vereadores conseguem transmitir o voto do seu candidato a prefeito para os seus eleitores, ou se consegue em partes, talvez? Eu acho que conseguem em parte, cada vez menor. Porque agora, para conseguir, eles precisam de mais conversa. Antes, ele entregava o santinho e falava, olha, é nesse aqui que você vai votar. Ele informava ao eleitor o que ele ia fazer. Isso, quando era criança, era desse jeito. A coisa vem mudando, vem mudando. Hoje em dia, ele consegue transferir o voto. O fato do Nunes ter mais vereadores na sua campanha pode ser uma pequena ajuda nessa reta final. Aí você que está falando. Querida Laura Porto. Bom, eu concordo que eles perderam muito a força de transferência. O fato é que estamos com São Paulo com uma direita completamente dividida e o próprio presidente Bolsonaro sem saber direito quem ele apoia ou apoiando mais ou menos para ver se no segundo turno ele apoia outro, enfim. Definitivamente perderam muito a força. E, obviamente, que eu vou voltar no comentário das fake news, não teria como me aguentar aqui. Justamente, sempre existiram fake news, isso é um fato, você inventa, né? Isso acontece na vida pessoal das pessoas, quizás na política. Mas, hoje, quando você faz isso dentro de um mecanismo de comunicação que atinge milhares de pessoas em segundos, o ponto é que isso ganha uma amplitude muito grande e muito rápido. Por isso que essa questão de fake news e tudo mais é um ponto tão relevante, principalmente também nas eleições. É óbvio que esse ponto também é possível desmentir, só que assim, o quanto uma pessoa que tem muita mais visualização que outras vai chegar o contraponto de outra pessoa, enfim. Volto mais uma vez à questão da bolha. Só vai chegar para você o que você costuma consumir. Então, o contraponto do outro se defendendo talvez nunca chegue para você, porque não é um conteúdo que você consome. Você está sendo influenciado o tempo todo na internet, é isso. Agora, Dorgan, a questão também
como diferenciar o que é uma crítica, o que é uma censura, o que é uma opinião, o que é um engano, de uma informação deliberadamente falsa, que seria o fake news. Eu acho que esse talvez seja o grande problema que temos, e no mundo inteiro, não só no Brasil, fazer essa distinção sem coibir com tanto exagero o que as pessoas se manifestam nas redes sociais. Sim, sem dúvida. Eu acho que o que mais eu receio das redes sociais é apologia a crime, seja crime que for. Eu acho que isso tem que ser combatido, tá? Quando isso não é livre manifestação, apologia a crimes, desde crimes comuns, claro, até vamos matar o líder tal, vamos derrubar o governo. Mas isso é crime. Então, esse tipo de coisa eu acho que tem que ser combatido. Isso é nocivo, isso nem é liberdade de expressão. Apologia a coisas absurdas, como fascismo, nazismo, racismo, xenofobia. Sabe, isso daí não é livre-arbítrio. Outro dia um sujeito falou, livre pensamento, a teoria lombrosiana, por exemplo. Cesare Lombroso. Que você faz a medida da cabeça do cara. Médico italiano que definiu o perfil e o caráter da pessoa a partir de características físicas. Isso daí é começando a estudar a calota craniana de criminosos. O Mussolini acreditava nisso, por exemplo, e ele pegava, às vezes, e prendia caras baseados com a caixa craniana. Então, assim, esse tipo... O cara, não, eu acredito nisso, né? Tem um rapaz ali que defende o sebastianismo, que você tem que matar o Papa. Isso daí não é... Isso é bizarro, né? Agora, liberdade de expressão, eu acho que não. Todos têm o direito de ter, e não é porque feriu a liberdade de expressão de alguém, o que você acredita, que você vai tolir aquele cara da censura. Agora, Deise, eu não sei se eu estou enganado, tolir de alguma coisa, mas eu não vi muito nesta eleição os vice-prefeitos. Não sei se teve mais, eu sou que não queria. Teve, não teve. Nas outras eleições eu vi eles mais presentes. Tinha até debate de vice-governador, vice-presidente. Estou enganado? Se tiver também, houve isso ou não teve tanta participação? Eu não observei. Não, até me chamou a atenção que ontem, no debate de ontem, um dos candidatos falou bastante na vice, que tinha sido prefeita de São Paulo, né? Foi a primeira vez que eu vi realmente nomear assim, o vice-prefeito. Esses debates, esse debate especificamente dessa eleição municipal aqui, ele teve uma questão de um protagonismo muito diferente, né? Praticamente todos os debates, eles giraram em torno de um nome, né? Eles acabaram girando em torno do nome de um candidato que conseguiu centralizar toda a atenção. E tem um ponto também, acho que acabou contribuindo também para esse desaparecimento dos vices aí, que foi essa questão justamente da gente ver pela primeira vez entrando com tanta força a questão das redes sociais nessas eleições, né? Na eleição para São Paulo. A gente tem que lembrar que na última eleição para a prefeitura, o Boulos foi muito bem nas redes sociais, inclusive ele ameaçou ali o Covas em alguns momentos, porque a gente inclusive fazia análises naquele momento falando que era a primeira vez que a gente via a esquerda no Brasil conseguindo entender as dinâmicas da rede social. E aí, o que a gente teve nessa campanha agora para a prefeitura? A gente teve um cara que era completamente de fora desse sistema político, e aí vamos lembrar que uma pessoa que sai candidata à prefeitura da maior capital do país e termina o primeiro turno ali com praticamente 25%, cara que não foi deputado, não foi vereador, não foi prefeito, não foi nada. Então, toda a discussão acabou girando em torno desse personagem, né? E aí a própria questão dos vices, ela ficou de fora. Você viu, Diogo? Eu não reparei, não, os vices, porque o vice é importante na ausência do... Às vezes o prefeito se anima a ser candidato a governador, é o vice. Já aconteceu isso, né? Exatamente. E eu não via muita participação deles. Ao que se atribui isso? Quiseram esconder os vices? Ainda mais na cidade de São Paulo, que se tem essa preocupação de que já aconteceu muitas vezes do vice acabar assumindo, né? Não foi nenhuma, nem duas, nem apenas 3 vezes. Mas eu concordo plenamente com você, os vices ficaram mais de lado. Parece, no fundo, que nenhum dos candidatos tinha propriamente uma afinidade direta com o seu vice. Talvez fosse o caso de pensar se o sistema de escolha de candidatos, especialmente de vices, é o que entrosa muito bem, porque talvez se colocasse os dois juntos para discutirem, fazer uma palestra, alguma coisa assim, talvez houvesse divergências que acabassem atrapalhando a campanha e realmente acabaram deixando eles mais de lado. Agora, eu achei também que
poucos vereadores apareceram do lado dos candidatos a prefeito. Também era muito mais comum mais vereadores estarem colados nos prefeitos. E por falar em vereadores, eu queria, se você me permitir, Capês, lembrar que domingo a gente vai voltar para vereador também. E que é extremamente importante o cargo do vereador, a função do vereador, e a gente precisa dedicar pelo menos uns 30 minutos para dar uma pesquisada e escolher bem um vereador que se identifique com você. Né? Tem 50% de indeciso ainda, hein? 50% de indeciso. De vereador. E o Dorgan me perguntou aqui, o Diogo da Luz não é candidato. Não. Laura Porto, como é que você vê, então? Agora a pergunta que eu faço é, foram debates intensos, calorosos, agressivos, um pouco de pancadaria, mas eu pergunto a você, deu para extrair algum tipo de proposta, de visão geral, sem falar de candidato, nome de candidato, mas em geral, a cidade de São Paulo, imaginemos se a cidade de São Paulo ganhasse corpo e a cidade de São Paulo, corporificada, sentasse numa gigantesca banqueta, ligasse a televisão e a cidade começasse a assistir. O que vocês vão fazer por mim? Cuidem de mim. A cidade de São Paulo ouviu alguma coisa que possa, em geral, sem nominar que candidato falou o quê? Olha, eu vi uma tendência a falar mais de propostas nos últimos debates, né? Nós tivemos o início com a super espetacularização, como nós falamos, que até inclusive os vices ficaram sim de lado, porque o foco foi nessas brigas, foi nessas questões pessoais, foi nos recortes de todos, né? Porque todos foram aprendendo a utilizar mais as redes sociais. E nos últimos debates, onde todos tiveram que ter um tom um pouco mais leve nessas questões de provocações e brigas, porque de fato surgiu uma certa rejeição. E eles viram que tinham que ser todos mais a menos, né? Não tivemos mais nenhuma cadeirada. Esse é um bom exemplo. E aí, eles falaram um pouco mais sobre as propostas de fato, mas muito menos do que nós, eleitores, esperávamos, né? Renato Dorgan, qual é a proposta geral ali? Teve alguma linha geral de propostas? O que vai ser feito na cidade? Ou vão ficar trocando cadeirada? Eu acho que os últimos debates, sim, principalmente o de ontem, se falou bastante coisa, até principalmente mobilidade urbana, se tocou algumas coisas, saúde se falou ali, que é um problema, né, principalmente na classe C e D. Eu acho que o que você falou aqui, Porto, aquela hora, Laura Porto, é que a ideologização do que você falou, eu acho que está polarizado. A ideologização é ainda muito... a sensação que tudo é polarizado é muito da classe A, B1. Na B2, na medida que você vai descendo, na C, e principalmente na D, mas principalmente na C e na D, a polarização existe, tudo, mas ela entra num segundo plano na discussão. A questão dos serviços, ela entra. Né? A discussão é muito grande, principalmente na B2, na C e na D, dos serviços. São Paulo tem problemas de saúde, transportes, é visível. E ontem foi apresentado ali bastante. Eu acho que foi discutido algumas coisas, não foi discutido na medida que tinha que ser. O que eu acho que faltou muito foi a questão da Cracolândia e da segurança pública. Se trouxe muito pouca coisa. Eu sei que segurança pública não é uma incumbência direta do município, né? Mas o município tem sua parte dentro da segurança pública. De uma maneira ou de outra, ela tem uma fusão ali com o Estado e com o governo federal de competências ali. Então, assim, faltou isso, mas se discutiu razoavelmente os últimos debates, principalmente de saúde e transporte. E mobilidade, não transporte.